Senhor presidente, senhores vereadores, antes de começar, dia 24 de abril, foi uma data histórica para a comunidade armênia de todo o Brasil, de todo o mundo, na verdade. Foi a data que o Digo comemorou, ela marcou os 100 anos do genocídio, que ficou na história mundial, como também o genocídio dos judeus feito pelo nazismo. Tomei a liberdade, só que nós não tivemos sessão semana passada, para voltar antes dos acontecimentos dos eventos, no qual alguns deles eu participei em São Paulo, na Igreja Armênia. Eu gostaria que essa casa aprovasse essa moção, até porque uma das famílias que ajudaram a emancipação política e administrativa de Mongaguá foram os armênios. 24 de abril de 2015, manhã daquele sábado de aleluia, em meio às comemorações da Páscoa cristã, cerca de 600 intelectuais, políticos e religiosos da comunidade armênia, que viviam no então Império Turco Otomano, foram presos sob a acusação de conspiração e traição. Com a Primeira Guerra Mundial, incendiando o planeta, os turcos, aliados aos alemães, lutavam contra a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, França e Rússia, e acusaram os armênios de apoiar as tropas. Enviados para a prisão, os líderes armênios acabaram sumariamente executados. Muitos foram fuzilados e outros enforcados em praça pública. A ação coordenada pela cúpula do partido governista Ittihad, conhecido pelo Partido dos Jovens Turcos, deu início a uma das piores atrocidades da humanidade, o genocídio armênio, um sangrento massacre que morreram cerca de 1,5 milhão de pessoas em um ano. Estima-se que naquela época o Império Turco Otomano abrigava por volta de 2 milhões de armênios. Passados 100 anos da tragédia, muitos historiadores acreditam que o genocídio faz parte de um processo de limpeza étnica, com a intenção de eliminar o povo armênio. Os assassinatos foram meticulosamente planejados por um triunvirato que estava no comando do país. Uma série de telegramas tornando públicos, depois da matança, revelaram detalhes do plano de extermínio. A estratégia era diversificada, mas a maior parte das vítimas morreram durante longas e penosas jornadas de deportação que tinham como destino o deserto, localizado no território sírio, naquela época parte do Império Otomano. Os turcos alegavam que os armênios precisavam deixar as suas casas por causa do avanço das tropas da Entente, e organizavam caravanas de morte, formada por mulheres, crianças e idosos. Muitos levavam a chave da casa, achando que iriam voltar. No meio do caminho, os armênios sofriam abusos. As mulheres eram violentadas e seus filhos raptados. A maioria morria de fome, sede, doença e frio. Os poucos que chegavam aos campos de concentração tinham pouca chance de sobreviver. Já os homens morriam assassinados na frente de batalha da Primeira Guerra. Se antes eles não podiam nem integrar as forças armadas turcas, agora haviam sido convocados para se alistar no exército. Só que não podiam pegar em armas, enquanto cavavam trincheiras, eram executados pelos próprios soldados otomanos. Há relatos também de vilas e povoados destruídos, saqueados e incendiados pelas forças turcas e milícias apoiando o governo central. As atrocidades não paravam por ali. Muitos armênios foram queimados vivos nas aldeias. Outras vezes, a tortura consistia em enterrar a vítima até o pescoço, logo em seguida cobrir o rosto com calvície e sal. As jovens armênias eram vendidas como escravas e as crianças encaixotadas vivas e atiradas ao mar Negro. Os padres também eram queimados, amarrados em cruzes como Jesus. E os fetos arrancados do ventre das mães, jogados para o mar, aparados nas espadas. Nas grandes cidades do oeste, como Constantinopla, a presença de estrangeiros inibia os massacres, já que o governo otomano tentava esconder da comunidade internacional as atrocidades perpetradas dentro das suas fronteiras. Mesmo assim, as notícias sobre os massacres acabaram vazando e chegaram ao conhecimento dos governantes e outros países que coordenaram a ação, mas não tomaram medidas para evitar a matança. Em 1894 e 1896, quando o Império Turco Otomano encontrava-se em franca destruição, desintegração, estimava-se que 100 a 300 mil armênios tinham sido executados. E em muitas cidades, propriedades armênias eram destruídas. Os assassinatos aconteciam durante o dia na presença da população.
Em Mongaguá, os primeiros imigrantes armênios vieram por volta de 1929, onde o local pertencia ainda à cidade de São Vicente. Em Nofik e Zahir Kokjan chegaram juntamente com sua filha de colo Hana e o sobrinho Jacob Kokjan e o primo Vahan e Aralian. Em Nofik, carinhosamente como chamado do Sr. Zé, foi proprietário do primeiro armazém no centro da cidade e do primeiro posto telefônico que fora trazido a intermédio de seu sobrinho Jacob. Vahan e Aralian, mais conhecido como Seu Jorge, foi proprietário da primeira carpintaria e foi o primeiro vice-prefeito da cidade, gestão 1960 a 1964. Jacob Kokjan foi mascate, depois trabalhou durante muitos anos com água para a cintura, retirando madeira, cacheta para as fábricas de tamanho. Conheceu e casou-se com Dona Cirana em 1939 e trouxe para esta vila de pescadores os primeiros em primeiras núpcias. Tiveram 2 filhos, Jacob e Mariana Kokjan. O casal Jacob e Cirana Kokjan, além de serem um dos principais membros da emancipação política e administrativa de Mongaguá, trouxeram o intermédio da amizade com o então governador Ademar de Barros, o primeiro pronto-socorro e posto de puericultura. Conseguiram também o recuo do mar, que chegava à Avenida Marina em época de cheias. Seus sogros, José e Sara Bozodrian, foram proprietários da primeira leiteiria, que ficava nas imediações da estação de trem. Grande parte da história de Mongaguá e suas realizações, além de ressaltar os migrantes vindos de todo o Brasil, os estrangeiros também fazem parte desse contexto e os armênios são parte dessa história. Mesmo depois de todo o sofrimento que passaram, as atrocidades e os traumas de guerra, trabalharam muito e tiveram vontade de construir uma sociedade melhor, sempre agradecendo o Brasil e Mongaguá pelo acolhimento e receptividade. A Câmara de Mongaguá não pode deixar passar em branco uma data tão importante para os armênios, que é a data que lembra os 100 anos de genocídio desse povo que ajudou a construir Mongaguá. Sala Vereador Leopoldo Gracioso, 16 de abril de 2015, Jacob Neto, vereador. A moção de apoio está em discussão. Com a palavra toda a propositora. Eu gostaria que essa moção fosse aprovada. Além de ser um fato histórico, ele conta a história de um povo, como é que foi massacrado. Eu não poderia deixar de passar em branco, é claro que tentar aprovar essa casa, essa moção, até porque eu sou o único vereador descendente de armênios no Brasil, hoje, na atualidade. Eu cresci ouvindo essas histórias dos meus avós. E tem uma pessoa aqui entre os senhores que também conhece bem, além das famílias armênias que estiveram em Mongaguá, inclusive parte delas é minha família, conhece as histórias, porque viveu com a minha avó, Dona Cirana, com a Dona Zahira, minha tia, que é o Ademário. O Ademário conhece. Aliás, grande parte da família Parício passou pela casa da Dona Cirana. Então, mediante a tudo isso que foi relatado, pela história de vida de todos os armênios, e eu quero ressaltar também não só os armênios, mas todos os estrangeiros e os migrantes que vieram do norte, nordeste e de outros lugares que ajudaram a construir Mongaguá, todos eles merecem muito o nosso respeito. Eu gostaria que essa moção fosse aprovada para que nós pudéssemos mandar, em nome da Câmara Municipal de Mongaguá, e gostaria de pedir ao senhor presidente, caso essa moção seja aprovada, que ela seja enviada como ofício para as igrejas apostólica armênia, católica e evangélica armênia, que seja enviado ao Clube Armênio, à presidência do Clube Armênio de São Paulo, para a presidência da ROM, Raio Miltium, que é uma assistência social, e ao Consulado Geral da República Armênia, em nome da Câmara Municipal de Mongaguá, como reconhecimento pela data, e na verdade é apenas uma moção de apoio. Só isso, senhor presidente. A moção de apoio está em discussão. Com a palavra é do Renato Donato. Eu agradeço aos vereadores que ficaram em plenário e que aprovaram essa moção. E convido a todos a subscrever, independente de lado, posição, situação, a subscrever esse requerimento, porque 40 mil armênios vão saber que a Câmara de Mongaguá, 40 mil armênios do Brasil, vão saber que Mongaguá aprovou uma moção
de uma moção de reconhecimento, de apoio à comunidade armênia. Fora isso, mandando para o Consulado-Geral da Armênia, a República da Armênia, com seus 3 milhões de habitantes, e toda a diáspora também vai receber cópia desse documento traduzido para que conste nos anais. E eu acho que Mongaguá, do Brasil, é uma das únicas câmaras municipais, apesar de que o Congresso Nacional fez uma homenagem, o estadual também fez. Então, mas Mongaguá, eu quero agradecer imensamente pelo apoio e também tornar a dizer que convido a todos a subscrever.